Fala moçada, tudo bem com vocês? Pessoal do segundo ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos então, gente? Ok? Bom, para primeiras anotações bem rapidinho para vocês. Ó, eu mandei no grupo de vocês uns slides, né? Para que vocês pudessem seguir esses slides durante as aulas, tá ok? Então eu vou falando, à medida que eu vou falando, olha agora, o slide está nessa parte agora, tá ok? Então vocês vão seguindo aí, para que vocês possam ter algum ponto de referência, para não ficar somente no blá blá blá, blá blá, né? Para que vocês possam olhar juntamente os slides junto comigo. A gente vai muitas vezes ler alguns textos dos slides, para que vocês possam conectar, né, a minha informação com a informação dos slides, tá ok, gente? Para vocês se localizarem, nós estamos na aula 3 da apostila, na página 59. Lembrando que nós estamos falando sobre o realismo e o naturalismo em Portugal. Falamos bastante coisa já do realismo e naturalismo português. Dei toda aquela introdutória, falamos a diferença do romantismo e do realismo, né? Falamos inclusive de um livro já, estudamos um livro já do Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro. Tudo bem? Ok? E também, além do slide, gente, eu vou mandar para vocês uma apostila que eu montei sobre a aula de hoje, que a aula de hoje é sobre o livro O Primo Basílio. Tá? Então, eu também vou enviar para vocês no grupo uma apostilinha falando de tudo que eu estou falando aqui, vai estar nessa apostila. Tudo bem, gente? Tá? Então, vamos acompanhar os slides aí, começando então com o primeiro slide, que é a introdução do livro Primo Basílio. Veja só, gente, o slide começa assim, ó. Olha como começa o slide. O enredo que subdivide em dois núcleos. Rapidamente, por que a gente vai afirmar que o Primo Basílio, o livro Primo Basílio, o enredo divide em dois núcleos? O primeiro núcleo é o núcleo relativo ao tema principal do livro, que é o casamento, tá? Que é o casamento entre os personagens principais, o Jorge e a Luísa. Então o primeiro núcleo vai estar centrado nisso. E o segundo núcleo vai estar centrado no caminhar, vai estar centrado no desfile de outros personagens, os secundários. Só que esses secundários também importantes, porque a gente chama que esse segundo núcleo é um desfile da caricatura da sociedade portuguesa. Então, rapidamente, dois núcleos esse livro. O núcleo que fala do casamento, né, de Luísa e Jorge, e o núcleo das caricaturas, do desfile de caricaturas da sociedade portuguesa. Ok, gente? Importante a gente lembrar também daquela aula que eu dei para vocês das teorias cientificistas, lembram lá? E eu disse uma teoria cientificista que era a teoria do determinismo, né, do Taine, lembram lá? Que o comportamento do humano, de acordo com o Taine, era relacionado ao meio onde o ser humano vive, relacionado ao momento histórico que o ser humano está vivendo e relacionado à sua raça. Então, olha só, nesse livro, O Primo Basílio, nós temos exatamente a relação do determinismo, tá ok, gente? Que é o segundo tópico do primeiro slide aí, tá? Bom, o terceiro tópico fala exatamente da relação entre a Luísa e o Jorge e o triângulo amoroso que vai existir nesse livro, entrando agora um outro personagem, que é o Primo Basílio. Sim, o Primo Basílio, o primo da Luísa. Então, característica principal também desse livro é o triângulo amoroso que está presente e que marca, inclusive, então, a hipocrisia, uma crítica à instituição do casamento. Ok, gente? O espaço desse livro a gente fala que é um espaço fechado, porque a grande maioria do enredo acontece aonde, gente? Acontece na casa da Luísa e do Jorge. É nesse espaço que a gente vai poder ter a simbologia dessa classe da média classe burguesa, né? Que o livro relaciona, tá ok, gente? Olha só que interessante, o Eça de Queiroz divide a casa em três partes. Divide a casa no que a gente chama de palco social, que é a sala, onde a burguesia, a classe média burguesa, recebe os seus convidados, e lá se discute e lá se conversa. Tá? Aí tem a segunda parte da casa, que é o quarto, que é a parte intimista, né? Que é o íntimo do burguês. E olha só que interessante a terceira parte. A terceira parte da casa são os fundos da casa. Aonde vive quem? Aonde vivem os empregados. Aonde vive a classe baixa. Então a casa, olha que muito bem estruturado o Eça de Queiroz, gente. A casa de Luísa e Jorge
eu posso falar para vocês que é um microcosmo da sociedade portuguesa, ok? Tudo bem? Então, relacionando a sala, o palco social, o quarto, a intimidade do burguês, né? Na sua relação, e lá no fundo moram os empregados, a classe proletariada. Tá ok, gente? Muito bem dividido. Passando agora para o segundo slide começa assim, ó. Que tipo de narrador é o narrador do Primo Basílio? É o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente mesmo, gente? Aquele que sabe de absolutamente tudo. Ele sabe pensamentos dos personagens. E esse narrador onisciente é um narrador onisciente forte do Primo Basílio. Ele vai criticar um monte de coisa, né? Ele vai inclusive falar de algumas idiotices dessa classe burguesa, da sociedade burguesa. Tá ok, gente? O espaço onde acontece, além, logicamente, onde acontece a história propriamente dita do Triângulo Amoroso, né? Que é na casa de Luís e Jorge, o espaço é Lisboa, tá ok, gente? Portugal, a cidade de Lisboa. E não podemos esquecer que dentro desses espaços de Lisboa e da casa de Luís e Jorge acontece um desfile de tipos, né? Um desfile de caricaturas de personagem. A personagem principal, uma das personagens principais, a Luísa, gente, não sei se vocês lembram, né, que o realismo ele começou lá na França, né? Começou lá na França com um livro chamado Madame Bovary, né? Madame Bovary. E esse livro, Madame Bovary, era exatamente uma crítica a quem mesmo? A escola literária do romantismo, né? A Emma Bovary, esse principal personagem, a principal personagem do livro Madame Bovary, lia muito romances românticos, né? E como ela lia muitos romances românticos, ela queria ser igual às personagens do livro, né? Então ela sai da ordem, né, querendo viver esse romantismo, esse idealismo, sai da sua ordem de casamento, né, e vai de novas aventuras. Olha só a mesma coisa que acontece com a Luísa, personagem principal do Primo Basílio. Ela é casada, bem casada, né, com o engenheiro Jorge, né, ou seja, tinha uma posição social boa, mas o casamento, na real, gente, na real, era um casamento superficial, né? Era um casamento para a sociedade ver, tá? Não havia um amor propriamente dito, forte, muito forte, né? O que é verdade, tá vendo? O realismo fazendo essa relação de síntese da sociedade. A Luísa, então, ela gosta também de fazer o quê? Ler romances românticos. Olha, assim como a Emma Bovary do romance francês, Madame Bovary. Então a gente pode analisar esse livro também, gente, como sendo uma analogia entre a Emma Bovary e a Luísa, tá? Ambas liam romances românticos e ambas vão se aventurar fora do casamento, tá ok, gente? Eu coloco aí depois nesse slide, a última parte do slide, a quarta parte do slide, que o Primo Basílio é um romance de tese. Nós já discutimos isso, né? O que é um romance de tese? O escritor vira como se fosse um cientista, né? Como se fosse um cientista. Ele vai dar uma tese pra gente e vai provar essa tese. Qual tese que ele vai dar pra gente nesse caso do livro Primo Basílio, gente? A tese do desmoronamento do casamento, né? A estrutura casamento, a instituição casamento parece que nessa época ela está em degradação. Ok, gente? Então essa é a tese e ele vai provar essa tese. Tá ok, gente? Tudo bem? O adultério, a decomposição da estrutura familiar é a tese do Eça de Queiroz no livro Primo Basílio. Tá ok, gente? Tudo bem? Depois no outro slide eu começo assim com a palavra bovarismo. Aí você já pode ligar. Professor, bovarismo. Pera, vou ligar. Bovarismo com Madame Bovary. Isso, né? Então o que é o bovarismo? Lembra que eu falei para vocês que a Emma Bovary, ela queria viver uma nova vida, uma vida igual aos livros românticos? Então, ela estava insatisfeita com a sua vida. Assim como Luísa estava insatisfeita com a sua ociosidade, né? O marido era um engenheiro, viajava muito, né? A deixava muito sozinha, tá certo? Mas era bom estar casado com o Jorge, porque a sociedade, assim, aprovava esse casamento. Um asseguramento social, um asseguramento financeiro, né? Então estava tudo bem. Mas a ociosidade colocava-se coisa na cabeça da Luísa, assim como na cabeça da Madame
Bovary, na Emma Bovary, tá ok? Então nós temos esse termo, bovarismo. O que é o bovarismo? É a insatisfação, vamos ler junto o slide lá, ó, pega lá do bovarismo, ó. Insatisfação de certas pessoas consigo mesmas, condições de vida que não possuem. Tá? Então esse termo bovarismo é muito importante no livro Primo Basílio. Aí eu faço no slide essa comparação então com a Luísa e com a Emma Bovary, uma crítica à educação romântica, tá certo? E eu termino esse slide com as chamadas desfile das criações caricaturas sociais, tá? Eu vou dar alguns exemplos, tá, gente, de alguns personagens. Na apostila que eu mando para vocês, tem os personagens mais completos aí. Então vou dar um exemplo. O que seria esse desfile das caricaturas sociais no livro Primo Basílio? Lembra que eu disse para vocês? É um desfile de caricaturas sociais. É o segundo núcleo da narrativa. Vou dar um exemplo. Tem um personagem lá chamado Dona Felicidade. A Dona Felicidade é uma velha, gorda, feia, né? E ela quer se casar, né? E ela quer se casar e sofre de gases, né? Olha só a descrição grotesca da Dona Felicidade. Tá? É um tipo da sociedade portuguesa. Quando eu digo que ela sofre de gases, o Eça de Queiroz coloca então uma característica importante, que é a característica do grotesco. Que o grotesco está onde mesmo, gente? Relacionado ao naturalismo. Lembra lá do naturalismo? Tudo é exagerado. O naturalista é o realista exagerado. Então, Dona Felicidade representa esse exagero, representa essa personagem do naturalismo, tá ok? Nós temos a Leopoldina, que é amiga da Luísa. A Leopoldina é casada, mas tem amante para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado, né? Típico também do romantismo, porque nos romances portugueses, né? Nos romances, principalmente a sociedade europeia da época, a França, por exemplo, né? Que era a capital do mundo, né? Era normal, né? Era chique você ter um amante, né? Olha a Leopoldina copiando esse mantra, né, da sociedade. Então a Leopoldina representa aí, amiga da Luísa, influencia a Luísa para um monte de coisa, né? Representa esse lado podre, né? Essa podridão dessa sociedade que enxerga que tem amante, que sabe que tem amante, mas não diz nada, tá ok, gente? Olha o desfile de caricaturas, né? Tem um personagem também chamado Conselheiro Acácio nesse livro, que representa o quê? O conselheiro, pode dar conselho, uma pessoa do bem, culta. Ah, mas na verdade, o que ele fala, ele não cumpre. Olha aí de novo a crítica à sociedade, né? Um tipo da sociedade caracterizado aí no Conselheiro Acácio, a mediocridade e o conservadorismo e o amor nas aparências. Esse é o Conselheiro Acácio. O próximo slide fala do Jorge. O Jorge, gente, é um típico burguês da classe, né? É um engenheiro, ganha bem, né? Trabalha muito, né? Sociável. Ele é frio com a Luísa. Às vezes gosta, às vezes não gosta, tem essa relação. Mas o que é mais engraçado, entre aspas, no Jorge é o seguinte, que ele diz no livro, é o seguinte, que a mulher, quando trai, ela tem que morrer. Ele diz isso no livro. A mulher, quando trai, tem que morrer. E ele foi traído. Foi traído pela sua mulher, Luísa. A Luísa traiu com o primo Basílio. E no final do livro, o que o Jorge faz? Perdoa a Luísa. Olha aí a pieguice. A pieguice do sofrimento, né? Porque a esposa está prestes a morrer e tudo esse clima faz com que a Jorge perdoe a Luísa. Tudo que ela fez com ele, traindo com o primo Basílio, né? E podemos falar do Basílio. Basílio é um Dom Juan, um conquistador barato, né? Se veste muito bem. Ele foi namoradinho da Luísa na adolescência. Aí ficam distantes. Aí o Basílio vai embora de Portugal, vai para o Brasil, fica rico com a extradição da borracha no Brasil, vai para a França, mora na França e volta para Portugal. Só que quando o Basílio volta, a Luísa está casada com o Jorge, né? E o Basílio lembra da Luísa nos momentos, né, de adolescência, namoradinho, e vai atrás da Luísa. E quando o Basílio vai atrás da Luísa, o Jorge não está na casa, porque o Jorge está viajando a trabalho. Luísa, Basílio, romance antigo, desde adolescente, Jorge fora, marido fora, pronto. Acontece o que aconteceu, né? A traição. E o Basílio é sacana, tá, gente? O Basílio é a pior pessoa que existe, tá? Ou seja, utiliza a mulher como objeto, tá? Ok?
Aí ele consegue conquistar a Luísa e depois tira a Luísa da casa dela para que as vizinhanças não fiquem falando muito dos encontros dos dois, né? Enquanto o marido está fora, e vai encontrar um hotelzinho baratíssimo, barato, que se chama Paraíso. Mas em Paraíso não tem absolutamente nada. É um hotel fétido, cheira mal, as paredes descascadas, né? Olha o naturalismo de Noé, descrição do naturalismo, tá ok, gente? Nesse local de encontro amoroso, né, entre Luísa e o primo Basílio. Tem um personagem chamado Ernestino Ledesma, né, que é o primo do Jorge. Olha só que interessante, o Ernestino é um tipo um dramaturgo, né, que escreve peças de teatro, e ele está escrevendo uma peça chamada Honra e Paixão. O que fala a peça? De traição. Né? E o Ernestino pergunta pro Jorge, estou escrevendo essa peça, dá o final dessa peça para mim. Né? Como é que eu posso dar o final da peça? Na minha peça a mulher trai o marido. O que eu tenho que fazer com a mulher? O Jorge fala, mata essa mulher na sua peça, porque mulher que trai, lembra lá? Tem que morrer, ok? Mas na própria vida do Jorge ele vai fazer no contrário, tá ok, gente? Tá ok? Olha o desfile então de personagens, tá ok? Bom, contando toda essa história para vocês, então o primo Basílio questiona a instituição casamento, é o inquérito da vida burguesa, né? Eu disse para vocês que a casa do Jorge e da Luísa é um microcosmo da sociedade burguesa. A Luísa e o Jorge têm um relacionamento superficial, de aparências, de convenção. Tô no próximo slide lá, tá, gente? Lembra que eu falei do paraíso? É o lugar de encontro dos amantes, a conotação bíblica, paraíso, a conotação bíblica do pecado, né? A pocilga, cheira mal, a descrição naturalista, o grotesco. Olha o início do outro slide, gente. Lembra que eu falei da peça do a Honra e Paixão do Ledesma, que ele está escrevendo sobre a traição? Então a gente chama isso de intratextualidade. Intratextualidade, não intertextualidade, não confundam, tá? Intratextualidade é o texto dentro do texto. Tá ok, gente? Tudo bem? E o que é importante? A figura mais importante desse livro, talvez, a Juliana, a empregada. A Juliana, a empregada, a gente detesta essa empregada, detesta a patroa, detesta tudo. E a Juliana, a empregada do Jorge e da Luísa. Né? A Luísa trata a Juliana, o tratamento é horrível, né? Ela morava no fundinho da casa, lembra lá, né? Tá? É horrível esse tratamento. Só que a Juliana pega umas cartinhas que o Basílio e a Luísa trocaram entre si. E quando ela pega essa cartinha, ela tem uma arma na mão, né? Ela pega essa cartinha e fala assim para a patroa, Luísa, agora é o seguinte, eu tenho em minhas mãos uma carta que denuncia você. Enquanto seu marido está trabalhando, você está aqui se esfregando, né? Com o seu primo. E se você não fizer agora que eu mandar, eu vou guardar essa carta e quando o seu Jorge voltar, eu vou mostrar para ele, ok? Ou seja, a Luísa fica na mão da Juliana. A Luísa pede ajuda para pede ajuda para o Basílio. O que o Basílio faz? Opa, problema não é meu. Que é isso? A Juliana pede dinheiro e a Luísa não tem dinheiro. Aí a Luísa pede dinheiro pro Basílio para pagar a Juliana, para ela calar a boca. O Basílio fala, isso não é problema meu. Olha, estou indo de viagem, estou indo para França, não posso me preocupar com isso mais. Estou indo embora. Tchau, valeu, fica o seu problema aí. Olha que sacanagem desse Basílio, gente. Sacanagem desse Basílio. Ok? Muita sacanagem, né? Mas aí a Juliana tem a sua patroa nas mãos, né? Aí a Luísa vai ficar desesperada, vai pedir ajuda para a Leopoldina. A Leopoldina dá a ideia, se prostitui. Né? Olha a ideia da amiga. Meu Deus, se prostitui para você pegar esse dinheiro. Olha que amiga é essa, meu Deus do céu. Ela não consegue fazer isso, eles não conseguem se prostituir, né? Ok? Aí ela vai pedir ajuda para um amigo da família, que é o Sebastião. E o Sebastião consegue tirar essa carta da Juliana. E quando o Sebastião tira a carta da Juliana, a Juliana morre com um infarto, né, do coração. Ela tem um problema no coração e morre. Ou seja, se livrou. O Jorge volta de viagem, né, e encontra a Juliana toda doente, porque ela tá doente de espírito. Né? Doente de espírito, ela traiu o marido e o Basílio não tá nem dando bola mais para ela, tá certo, gente? E o que é importante, lembra quando houve eu esqueci de falar uma coisa, que quando a Juliana ela tem essa carta na mão, ela recebe essa carta na mão, consegue essa carta na mão, agora quem faz os afazeres de casa não é mais a Juliana, é a Luísa, né? E o Jorge percebe isso. Mas a Luísa está trabalhando e meu Deus, o que está acontecendo? O desespero.
né, o desespero acontece. Mas quando a Juliana morre, tudo isso cessa, né, gente? Então essa inversão de papéis, né? A patroa vira empregada, a empregada vira patroa, né? Olha a luta de classes aí, a representação da luta entre a burguesia e a classe dos proletariados, ok, gente? Tudo bem? No fim, a Juliana fica doente, o Basílio tá lá na França, né? A Luísa fica doente, o Basílio tá lá na França, o Jorge volta e o que acontece? O Basílio escreve uma carta lá da França para Luísa. Quem pega essa carta? O Jorge. E o Jorge, então, conhece tudo o que aconteceu entre os dois, né? E a Luísa já doente do espírito, da alma, ela não consegue mais sobreviver, porque aconteceu tudo isso, né? A Luísa fica de cama, o Jorge pega essa carta, fala para a Luísa que recebeu essa carta, mas o Jorge perdoa a Luísa dessa relação. Tá certo, gente? Ok? E eu termino o slide falando assim, ó. Olha lá, lê o último slide. Do realismo, o romance apresenta a crítica ao atraso e ao provincialismo português. Do naturalismo, a sexualização do enredo e a redução das personagens à condição animal. Ok, gente? Tudo bem? Então, dando uma análise muito rápida para o Basílio, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler a apostilinha que eu vou dar para vocês, né? Em relação a isso e vão realizar os exercícios da apostila em sala de aula. Leiam a apostila que vai complementar um monte de coisa e lá eu conto toda a história de como aconteceu, né? Então é muito bacana vocês lerem lá. Beleza, moçada? Tá bom? Faço o exercício, na próxima aula eu vou corrigir os exercícios com vocês. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Primo Basílio, essa de Queiroz. Que Basílio sacana, hein? Abraço, gente. Valeu!